Olá, o meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje há conversa com Bento Amaral, da Human Winery. Mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje voltamos ao vinho e temos um convidado especial, um nome subejamente conhecido no meio, que é o Bento Amaral. Bento, antes de mais, obrigado por teres aceito o desafio. Professor, crítico de vinhos, ou escritor, não sei qual é o termo que preferes, velejador, uma pessoa bastante ativa no setor do vinho, que após 22 anos no IVDP, sai e cria a Woman Winery. Gostava de começar por aqui, Bento. O que é Woman Winery? Olá Luís, obrigado primeiro pelo podcast, também pelo convite para fazer parte do podcast. E sim, Human Winery é um projeto de inclusão de pessoas pertencentes a grupos minoritários no mundo do vinho e da hotelaria. O que é que isto quer dizer? E se calhar passo a explicar melhor ou queres... É essa a ideia. Vamos Certo. começar a explorar isto. O que é esta questão da Claro. inclusão, as minorias, Uhum. todos estes detalhes daquilo que vocês fazem. Pois, muito bem. Portanto, o que foi identificado foi que existe uma franja da população que tem dificuldade em encontrar emprego, e aqui nesta franja da população incluímos pessoas como eu com deficiência, pode ser física ou intelectual, mas também podemos pensar em migrantes que podem ter maior dificuldade em conseguir encontrar um emprego e outro tipo de pessoas que podem fazer parte deste grupo também. Falaríamos de pessoas de famílias desestruturadas que não tiveram a possibilidade de fazer a formação que pretendiam, como por exemplo as pessoas que têm passado pela Associação Bagos de Ouro, que é uma associação que pretende ajudar e acompanhar na formação crianças no Douro, de famílias desfavorecidas. Portanto, é com estas pessoas que estamos a trabalhar e, por outro lado, portanto, identificamos, de um lado, estas pessoas que têm dificuldade em arranjar emprego, por ou falta de competências ou falta de networking, também isso é importante, e, por outro lado, pessoas, empresas ou serviços que têm dificuldade em encontrar recursos humanos. E, como é sabido, no nosso mundo do vinho e da gastronomia, isso é uma lacuna enorme. Tanto na hotelaria, como na restauração, como no vinho propriamente dito, mão de obra para trabalhar na vinha, ou para o enoturismo, ou para servir à mesa num wine bar, fazemos isso. A nossa ideia é, fazermos uma formação a 2 níveis. A primeira parte da formação é uma formação online, isto está a demorar mais tempo, muito mais tempo a arrancar do que o que nós gostaríamos, a parte da formação online, que é, portanto, desenvolvermos uma plataforma de Massive Online Open Course, em que as pessoas têm possibilidade de fazer vários módulos, e depois uma segunda parte da formação presencial, já nas instalações de um dos nossos parceiros, em que já visa a inclusão depois nesse nosso parceiro. A formação online porquê? Porque se estivermos a falar, por exemplo, de uma pessoa com deficiência física em Bragança ou em Vila Real de Santo António, terá grande dificuldade em ir aos centros urbanos, aos grandes centros urbanos, quer dizer, Bragança e Vila Real de Santo António, claro que são centros urbanos, mas onde é mais fácil de aceder a este tipo de formação. Falamos de Lisboa e de Porto. Claro. Dito isto, é mais uma desvantagem. E depois, não há necessidade da pessoa andar a viajar para um determinado local para fazer a formação, quando o que pretende é continuar a trabalhar naquele local onde tem todo o seu apoio. Portanto, por outro lado, a formação da parte ainda online, pretendemos que tenha, além de uma componente técnica, e pode ter várias,
e falaremos isso mais à frente, mas pode ter também uma componente de soft skills. Estes grupos de pessoas que estamos a falar são pessoas que passaram por dificuldades ao longo das suas vidas, e, portanto, houve fragilidades na sua vida por algum motivo. E essas fragilidades levam a que provavelmente terão de desenvolver mais as suas competências soft skills, seja de lidar com dificuldades, de gestão de tempo, saber como falar com outra pessoa, por aí fora. E pronto, acho que já dei aqui uma pincelada, não sei se grande mais sobre Não, o ótima, Human ótima, Humanity. ótima. Mas quando há origem, quando é que surge a Human Humanity? Quanto Human tempo já Humanity. está Certo, no... muito bem, Luís, tens toda a razão, devia ter começado por aí. Isto surge em julho de 2022, portanto eu saio do IVDP, eu entrei em novembro de 99, saio em julho de 22, com o propósito da criação da Human Humanity e de, penso que também sabes, de me preparar para me candidatar ao Master of Wine. Fiz os exames agora há pouco tempo da candidatura. E Ainda pronto, não saíram os resultados, pois não? não, sai em dia 11 de setembro, ainda Ok, falta. ainda Não temos que sei se o aguardar um pouco. podcast vai para o ar depois do dia 11 de setembro, mas Vai antes, portanto não vamos saber ainda. certo, muito bem, pronto. E portanto, foi com estes 2 propósitos e sim, e portanto nasce nessa altura, na altura com 3 sócios, com mais 3 sócios, com o Cláudio Martins, com a Micaela Martins Ferreira e com o Tiago Coelho. Entretanto, estamos 3 sócios só, o Tiago entretanto saiu. Mas pronto, portanto acho que já na prática é isto que estamos a fazer. Portanto, fazem agora 2 anos de atividade, não é? Exatamente, fazemos 2 anos de atividade muito, muito, muito mais lento do que estamos à espera, como disse. Mas na prática, portanto, esta questão, pelo que eu percebo, e daquilo que já falaste, portanto, no fundo vocês são uma rede de interligação entre quem tem algum tipo de barreira, digamos assim, Uhum, seja ela física, portanto, motora, ou de exclusão, por algum outro motivo, e fazer a interligação com o setor vinícola e hoteleiro ou gastronómico, ehm, para tentar ligar estes dois pontos, não é? Ah, na prática, o que é que já existe, o que é que já podemos contar com a uhum. Humanity? Certo. Pronto, fazemos essa ligação, mas para além dessa ligação, damos formação. Portanto, não é uma empresa de recursos humanos habitual, apesar de também funcionarmos como tal. Também o facto de eu dar aulas me levou, desde o início, a achar, e acho, que um dos grandes problemas é exatamente este distanciamento na formação ou na disponibilização da informação, Uhum, da formação, digo, e da capacitação. Pronto, portanto, a capacitação online que iremos dar não será muito, muito prolongada, depois sim a formação no posto de trabalho será um pouco mais prolongada. O que é que temos conseguido e, como digo, muito abaixo das nossas expectativas, mas é o que tem sido possível fazer, foi a inclusão de meia dúzia de pessoas, portanto estou a falar mesmo de meia dúzia de pessoas, não chega a uma dezena de pessoas, em postos de trabalho, que de alguma forma também os acompanhamos nessa formação e nessa integração. Fazemos também aqui algum tipo de mentorado, sempre que é possível, para estas pessoas. E, portanto, também para as empresas que irão incluir, acolher estas pessoas, irão ter um guia de acolhimento e o nosso acompanhamento também dessa parte. Sim, isto tem sido muito mais difícil, eu vou explicar também porquê. Por aqui alguma ingenuidade também, e ainda bem, eu estou a dizer ainda bem, porque senão se calhar não nos metíamos no projeto, e eu acho que é um projeto que merece a pena metermos. É que se pensarmos
nas pessoas que têm dificuldade, uma coisa que não tinha pensado antes com tanta clareza, é a dificuldade depois de deslocação para o local de trabalho. Ok. Isto tem dificultado uma parte enfim, das inclusões. Por outro lado, é o match entre, e temos aqui empresas como a Aveleda ou a Herdade das Servas, que estamos, por exemplo, em dívida, entre aspas, de arranjar uma pessoa que nos pediram já para acolher essas pessoas e são nossos apoiantes. Assim como a Herdade do Rossum, por exemplo. Temos estas 3 empresas que gostaríamos de conseguir ter gente, e que já nos foi requisitado, um perfil de pessoas, um determinado perfil de pessoas, ou a Quinta da Vacaria também, determinado perfil de pessoa, e que estamos com dificuldade em encontrar a pessoa com aquele perfil e que naquele local. Já nos aconteceu, se calhar, arranjar uma pessoa que teria o perfil para a Herdade das Servas, não, mas para a Aveleda, e que se encontra em Lisboa. Ok. Portanto, temos tido esta dificuldade. Por outro lado, tem sido muito rico as entrevistas que temos feito às pessoas que pretendemos incluir. Nestas pessoas que pretendemos incluir, porque vemos dificuldades enormes e a possibilidade de transformarmos a vida destas pessoas seria qualquer coisa de muito gratificante a nível pessoal, e também o centro tetraplégico tem sido, sinto-me um privilegiado e, portanto, dar a mesma possibilidade que eu tive a outras pessoas seria fantástico. Mas, portanto, como estava a dizer, esta questão das entrevistas tem sido muito gratificante, mas, por outro lado, nós não podemos também eh, fazer demasiadamente entrevistas ou muitas entrevistas, porquê? Porque não queremos estar a criar a muitas pessoas expectativas de lhes arranjarmos um emprego, porque já são pessoas que estão fragilizadas. Se estamos a criar a muita gente expectativas de arranjar emprego, depois temos dificuldade de as arranjar, estamos ainda mais uma vez a dizer-lhes: olhem, não vale a pena tentarem porque mesmo nós não conseguimos. Estamos a dizer isto não explicitamente, não é? Mas implicitamente. Portanto, estamos aqui neste jogo de equilíbrio, de tentar. O facto também de as coisas não estarem a correr tão rapidamente quanto isso fez-nos também ter de procurar alternativas para a nossa sobrevivência, nossa pessoal financeira, e, portanto, eu estou a dar consultorias, tem sido muito, muito grato também, uma experiência muito gratificante, mas que obviamente também retira tempo para conseguir fazer. Fazer este agenciamento e esta Exatamente. correspondência É, entre portanto, pessoas. tem sido isso o nosso trabalho. Mas, Bento, eu não posso deixar de pensar, e sem falar em nomes para não melindrar ninguém, Uhum, ah, tu, as circunstâncias que tens, portanto, conheces bem o mercado e as condições que as empresas têm à disposição para receber, por exemplo, deficientes motores. Ah, uhum, mas atravessamos um momento que muitas empresas, em particular no setor do vinho e da hotelaria, se queixam que não há pessoas. uhum. É um pouco estranho depois não termos vontade, não sei se é a palavra certa, de incluir estas pessoas. Isto por um lado, portanto, o lado de quem dá o trabalho. Por Uhum, outro, também passamos um momento em que há algum desemprego considerável e, uhum. e nesta franja destas pessoas, se calhar a taxa será superior, não sei, tu me dirás. Não deveria haver mais vontade de procurar e, portanto, não deveria ser mais fácil este match, como tu dizias? Isso era a nossa expectativa que efetivamente houvesse. Era também a nossa expectativa do ponto de vista de verbalização antes, quando este projeto todo começou a Uhum. iniciar-se. Depois, quando comecei a contactar as pessoas para falar sobre o projeto, a abertura não foi tão grande por parte de muitas das empresas, é verdade.
ainda é mais desconcertante para mim numa altura em que, desde o ano passado, as pequenas e médias empresas têm ou médias empresas têm que ter pelo menos 1% de pessoas com deficiência fazendo parte dos seus quadros e as grandes empresas 2%, se não me engano. Por outro lado, já nos chegaram quase a vir bater à porta, no sentido, arranje-nos alguém para, mas poderia ser um bocado greenwashing. Mas mesmo assim, é verdade que, mesmo nesses casos, por vezes, por causa de não serem grandes centros urbanos, não é tão fácil quanto isso de se conseguir arranjar as pessoas certas. Quer dizer, eu acho que respondi a parte da tua pergunta, não sei se respondi. A segunda parte. Da parte, portanto, isto era a parte por parte das empresas. Temos as empresas e Seria, temos as pessoas em si, não é? Não há muitas pessoas a procurar. sim, há bastantes. Para teres uma ideia, aqui vou voltar ao número de pessoas com deficiência, mas na Europa, portanto, eu estou a falar na Europa, isto são dados. É uma organização, ONU ou coisa que o valha, que está a dar estes dados, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que refere que na Europa a taxa de desemprego é praticamente o dobro, mais do dobro, se não me engano, o gap é de 23%, por acaso, 23% entre as pessoas que têm deficiência e as que não têm deficiência. Depois, se vemos a diferença de produtividade, de retorno financeiro das empresas que têm pessoas com deficiência incluídas, é maior. Curiosamente, este sei que é do governo da Western Australia, portanto, do Oeste da Austrália, que refere que há menos ausência ao trabalho, há menos rotatividade, há menos doenças profissionais, até acidentes de trabalho com pessoas com deficiência. E isto pode parecer tudo muito estranho, mas o que acontece é que, obviamente, que alguém que andou mais tempo à procura de um trabalho, se lhes é dado uma oportunidade, não vai andar a rodar, não vai andar e fica grato. Isto também vemos que tem trazido às empresas uma boa ligação entre os diferentes elementos da empresa, porque existe mais um sentimento de solidariedade, de pertença e por aí fora. Portanto, todos os indicadores são no sentido, e nós temos mostrado, faz parte das nossas apresentações, são no sentido de que faria muito mais sentido termos uma sociedade mais diversa e inclusiva. Uhum. Repara que mesmo para o Estado, isto é um negócio da China, porque de uma pessoa na minha situação tetraplégica com 96% de incapacidade, isto deveria estar a receber um subsídio de apoio à terceira pessoa, e o que estou a fazer é pagar IRS e Segurança Social, não é? Portanto, isto é uma mina de ouro para o Estado. Portanto, todos ficamos a ganhar com isto, obviamente que a economia também, porque tem outro poder financeiro e com isso poder comprar coisas, e, enfim, é isso tudo. Mas, portanto, ainda tenho esperança. Neste momento, parece-me que começamos um bocadinho de nada, eu espero que seja um bocadinho de nada, cedo demais em Portugal, porque percebemos que há outro tipo de receptividade e o nosso propósito é termos aqui fazemos isto a nível internacional, não só Portugal, pelo menos em tudo o que seja países europeus, mediterrâneos, digo, porque são países que têm uma cultura de vinho e são países onde existe uma falta de recursos humanos. Incluímos aqui ainda extra o Reino Unido e depois pretendemos partir para o outro lado do oceano, para a América do Sul. Mas um passo de cada vez, neste momento, temos de ir fazendo isto, estamos a candidatar agora também aqui alguns financiamentos que nos poderão ajudar também a enriquecer a equipa, a robustecer a equipa e com isto podemos ganhar alguma rapidez. E a expandir a rede e Exatamente. a vossa ação. Ainda aqui nos benefícios, portanto, falavas que de facto
menos ausência no trabalho, menos rotatividade, mais sentido de pertença. Portanto, há algumas vantagens, alguns benefícios do ponto de vista direto da empresa. Claro que também traz os seus desafios de incluir uma Uhum, pessoa que de alguma forma tem as suas limitações, não é? Porque é disso que estamos a falar, uhum. mas ainda haverá outros benefícios, penso eu, e essa era a minha pergunta. Não há também para as empresas benefícios fiscais e afins na inclusão de pessoas com deficiências? Sim, no caso em particular com pessoas com deficiência existem. O IFP, apoia a adaptação do seu posto de trabalho, e portanto, se estamos a falar, de uma pessoa com deficiência física, à partida, o que há necessidade para a inclusão é o apoio do seu posto de trabalho e, quer dizer, e não fazê-lo fazer, atividades que ele é incapaz, não é? Eu não posso subir para cima de uma cuba. Mas por outro lado, quer dizer, se calhar há outras pessoas que podem não ter a capacidade que eu tenho para outro tipo de funções. E o que eu quero dizer é que cada pessoa tem as suas dificuldades, sim, e é Claro. verdade. Uma das coisas, Luís, que me parece que também tem sido frustrante, tanto para parte das empresas, e aqui até se calhar foco mais para a parte das empresas, do que para a parte de pessoas que são incluídas, é de, com muito voluntarismo, se tentar fazer uma inclusão, mas não uma inclusão pensada. Faz-se uma inclusão pela inclusão e depois, efetivamente, não é a pessoa adequada para aquele posto de trabalho. Como se calhar, enfim, poderia não ser por causa, obviamente pode ser por causa das suas Da cota. características do grupo minoritário, mas pode ser pela causa da cota que fazem isso, mas podia ser, quantas vezes nas empresas também vemos que não são eh, escolhidas as pessoas certas para uma determinada função. E depois, isto faz muitas das empresas, e acredito que isso é que tenha acontecido também, em alguns dos contactos que fiz, as empresas não acreditarem tanto quanto isso na inclusão. Portanto, para nós é importante termos casos de sucesso, e penso que temos alguns casos bem conseguidos já, em que depois nos possam servir de porta-estandartes para podermos abrir a porta para outros. Então, vamos supor que eu sou uma empresa, não é? E tenho mesmo, não é? E que vocês me estavam a contactar e a vender esta ideia. Portanto, quem nos Uhum. vai ouvir, fica aqui este pitch feito. Como é que vocês vendem, salvo seja, esta questão Uhum. da inclusão? Certo, bem, portanto, como vendemos, do ponto de vista aspas, entre aspas, da questão da inclusão, é efetivamente através de evidências estatísticas e económicas, diria eu. Qual é a mais-valia para a empresa em ser uma empresa inclusiva? Depois há outras coisas que não falei há pouco, como a imagem da empresa na sociedade, Uhum. por exemplo, não é? Claro, Responsabilidade social? responsabilidade social. Atualmente também temos um protocolo com a CVRA, portanto a Comissão Vitivinícola da Região do Alentejo, em que é a região pioneira no Alentejo, no Alentejo não, em Portugal, relativamente à sustentabilidade, e que no seu caderno de encargos, na sustentabilidade social, tem vários requisitos em que nós ajudamos também. Primeiro, somos parceiros para ajudar a tentar arranjar gente para a inclusão e também ajudamos a identificar quais é que seriam os requisitos mais importantes, desde a adaptação das instalações até a inclusão de pessoas pertencentes a grupos minoritários. Portanto, como é que vendemos? É isto, é a mais-valia que é, a vários níveis. Depois, se calhar, não sei se a tua pergunta ia para aí, como é que nós nos financiamos? Ia lá chegar, Desde lá chegar. ainda Pronto, não era então, aqui. não, mas Não, mas então, fica já falado. Fica já certo, falado. está bem, pronto. Mas então, ainda em relação ao como vendemos a ideia, de acima de tudo, é essa. E que nós também, portanto, irá ter um mentorship, um acompanhamento de alguma forma que normalmente não tem. E eu estou a pensar, por exemplo,
Se for na parte da sustentabilidade, temos o João Luís Barroso da Comissão Vitivinícola da região do Alentejo, que poderá ajudar a fazer esse acompanhamento técnico. Mas se for de uma área, sei lá, de contabilidade, a Micaela, que é a nossa sócia, poderá ajudar, não é? Outra, pronto, mas portanto temos aqui um grupo de enoturismo, também temos gente de diferentes valências que irão ajudar depois também em tudo o que seja nesse acompanhamento, enquanto não temos pronto a parte dos cursos online. Portanto, eu também acho que isto é uma mais-valia. Do ponto de vista de benefícios fiscais também, as empresas têm, portanto, para além da adaptação do posto de trabalho, têm, eu pago menos segurança social, por exemplo. Isto, portanto, a empresa também fica a ganhar com isso, e existem também umas benesses na entrada no mercado de trabalho. Isto seria, de grosso modo, de uma maneira muito, muito breve, como é que faríamos, portanto, esta venda dos nossos serviços. Para além da formação, que não sei se queres elencar as áreas de formação, também estão a prestar serviços de consultoria. Portanto, trabalham nas duas vertentes, formação para os Sim, potenciais empregados sim. e consultoria para os potenciais empregadores, correto? Exatamente. Sim, pronto, isso também é uma nossa forma de formação. Em termos portanto, aqui, antes de chegar aos módulos, o que diria era em termos de como é que o nosso retorno financeiro é através do pagamento do FII equivalente a uma empresa de recrutamento de recursos humanos da inclusão da pessoa. Temos a figura do patrocinador, e isso depois mais tarde poderá ter qualquer coisa como o nome de uma das nossas cadeiras pode ser o nome desses patrocinadores, e pronto, e portanto temos apoiantes de uma maneira geral. No nosso site humanwinety.com conseguem encontrar informação sobre isso. Depois, voluntários também nos interessa Era muito. isso que eu ia dizer. Daquilo que tinha visto no site, eram os amigos, portanto, as Exatamente, pessoas que dão apoios certo, monetários, os certo, patrocinadores, portanto, aqui já exatamente, empresas, e depois os voluntários. exatamente. 3 formas de apoiar. É isso, e que muito agradecemos. Depois, aqui a questão da formação. Provavelmente as primeiras que iremos fazer e que são diferentes do que as que tínhamos pensado inicialmente, mas serão provavelmente enoturismo e sommelier, qualquer coisa de um sommelier mais básico de acompanhamento de serviço, aconselhamento à mesa, mas relativamente básico, porque também isto também foi outro enviesamento que tinha eu de inicial, que era uma qualificação muito elevada dos nossos candidatos e a qualificação que queríamos dar. Quando na prática o necessário provavelmente será no trabalho dia a dia, será para a maior parte das tarefas mais básicas, onde há mais falta de recursos humanos. Até porque depois, à medida que vão crescendo dentro da empresa, podem chegar a outros lugares mais exigentes a vários níveis. Depois também gostaríamos de fazer da parte de enologia, e da parte comercial de vinhos também tem sido alguma coisa que nos tem sido pedido com alguma regularidade. Interessante, interessante. O mundo do vinho, não só na adega e na vinha, mas também nos restaurantes, nos hotéis, nos wine bars, ainda tem muitas barreiras físicas. Uma pessoa como tu, que se Sim. move de cadeira de rodas, já consegue chegar a todo lado ou ainda não? Não, 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 não. Isso, eu estou, faz este ano 30 anos que estou numa cadeira de rodas, que tive um acidente que me deixou numa cadeira de rodas, e vejo uma mudança muito grande.
em relação a isso, melhorou muito, Uhum. mas nem de perto nem de longe está totalmente adaptado. Eh, Pessoalmente, mas porque eu acho que eu sempre entendi como sendo um bocado um quebra-gelo, no sentido de ir à frente em algumas coisas e, portanto, partir algumas coisas, mas que é fundamental que haja pessoas com outro tipo de tarefas, que vou falar. Eu entendo que se vou a algum sítio e dizem: "Ai, peço desculpa, mas isto tem escadas", eu digo: "Isso, o problema não é meu, é seu. Vai ter de me levar pelas escadas acima ou pelas escadas abaixo", ou seja o que for, não é? Problemático maior é casas de banho adaptadas, mas pronto, cada vez há uma sensibilização maior. Há uma segunda onda de pessoas que eu diria que são fundamentais, que são as que se calhar exigem que os locais tenham condições. Eu tento sensibilizar através da minha presença, outras pessoas tentam sensibilizar através da sua ausência ou através da sua reivindicação, Uhum. que também, obviamente, eu tento sensibilizar. Mas, portanto, são duas fases diferentes do processo e que, pronto, e que acredito que as coisas, sou otimista e com esperança, acredito que as coisas vão melhorando e vão melhorar, apesar de ainda estar longe do ideal. É que de facto, enquanto eu concordo com a questão da sensibilização, eh, por uma questão simples que é, enquanto nós não temos noção daquilo que é necessário e das barreiras que existem, nós Uhum. não podemos fazer nada, não é? Porque enquanto não sabemos que essa barreira existe, está tudo bem. Pois, Isto com qualquer tópico que possamos estar aqui a falar, não é só a questão da mobilidade. E, portanto, a exatamente. sensibilização parece-me ser o caminho mais correto, porventura mais longo, mas o mais correto. Sim, E gradualmente irmos dando essas condições. Mas dizias, portanto, já em 30 anos que todo cadeira de rodas, sim. sofres essa limitação, não é? Já tens visto melhorias, portanto, Sim. estaremos no caminho certo. Sim, uma evolução enorme. Desde rampas, a tudo. Atualmente, o mundo da hotelaria, também para obrigações legais, já tem hotéis. Atenção, e cá em Portugal, eu acho que estamos relativamente bem. Eh, Eventualmente também porque são construções mais modernas, mas nos aeroportos também é dos sítios onde sou melhor tratado. Sim, portanto, nem tudo está mal. Tudo, a vida de uma pessoa com deficiência era bastante mais difícil e limitadora do que o que é agora. Também a tecnologia tem ajudado bastante nisso, não é? Estou a falar agora do ponto de vista profissional, não é? Também essas possibilidades. Há uma coisa que também, por exemplo, do ponto de vista profissional, de minha parte, o que eu gostaria muito no futuro é de conseguir aproveitar pessoas do espectro de autismo, que são pessoas que têm uma inteligência diferente da nossa. São muito capazes em muitas tarefas, se calhar diferentes das nossas. E o que eu gostaria era desenvolver aqui uma tecnologia qualquer que, através de um metaverso, seja o que for, onde as pessoas se sintam em casa. E a partir daí consigam produzir o melhor possível. Acredito também gostaria de fazer uma transformação do ponto de vista da pedagogia, porque eu não sei se tu tens filhos, 2, com quantos anos? 9 e 11. 9 e 11. Gostam de futebol? Sim, pode-se dizer que Mas sim. o que é que eles gostam? Em termos de desporto, Desporto ou outra coisa qualquer? há vários. Futebol, sim, gostam de ver, sobretudo, mais do que praticar. Certo, Tenho um filho e uma filha. Mas ténis, pádel, certo. eh, balé, já fizeram judo, gostam de andar de bicicleta, portanto, em termos físicos, é bastante variado. Mas onde queria chegar era, de certeza absoluta, que um dos, ou os teus filhos que gostem de futebol sabem o nome dos jogadores de futebol. Pois. E, pois, é que isto é tão óbvio, mas ninguém os obriga a decorar.
Pois Portanto, não. eles não têm capacidade, não têm incapacidade, não têm dificuldade em aprender. Não têm. O que temos é de os apaixonar pelo que eles precisam de saber, da mesma maneira como eles estão apaixonados pelo tema que sabem a sério. E quem diz as crianças, diz os adultos destes grupos minoritários. E, portanto, o que gostaria de fazer era isto. Era também, digo isto também nas minhas aulas, eu não tenho tempo suficiente para vos dar a matéria toda, não é? Portanto, o que eu quero é passar a paixão por um determinado tema, de maneira a serem life learning. Portanto, quer dizer, é aprendizandos ou aprender durante toda a vida. E para mim isso é tão fundamental que aconteça a todos nós. Também por isso é que estou a candidatar-me à Master of Wine, porque eu acho que temos de estar numa melhoria contínua, numa situação de desconforto para conseguirmos melhorar e aprender. Pronto, é isso. Sem dúvida. Tinha só aqui mais uma questão. Temos estado sempre a falar aqui da questão das barreiras físicas, portanto, das ciências motoras, sobretudo, mas também mentais, como já referiste. Mas temos também as famílias desfavorecidas, se é que assim posso dizer, e a questão dos imigrantes. Aqui, os desafios da inclusão no mercado de trabalho são os mesmos ou há outros? São diferentes, são muito diferentes ou por outra. Obviamente que há sempre por trás de tudo isto, muitas das vezes, um preconceito ou um pré-conceito, mas que são diferentes. Há uns tempos, uma pessoa, minha amiga brasileira, estava a dizer que tinha receio de abrir um determinado tipo de estabelecimento, Uhum. porque tinha receio que os portugueses não fossem por ser um estabelecimento de um brasileiro. E eu, não, isso não é possível. E essa pessoa disse-me: não, é possível. Nós sentimos aqui preconceitos. E para mim, isto foi uma coisa que me. Portanto, há coisas que é preciso também combater. Provavelmente, quando estamos a falar da inclusão de migrantes, será mostrar às empresas que são capazes e depois que não haja também exclusão dentro da empresa. A partir do momento em que isso acontecer, em que se perceba que haja essa diversidade, tudo ótimo. Nas famílias desfavorecidas ou pessoas pertencentes a famílias desfavorecidas, acho que o mais importante, por isso também é que estamos a trabalhar com a Associação Bagos de Ouro, é a identificação das pessoas e a proposição ou a proposta de um trabalho que pode acontecer, haver um alinhamento tão grande de tudo que nem sequer procuram trabalho. Para te dar um exemplo, há uns anos largos, a Associação Bagos de Ouro também teve um projeto com um hipermercado, se não me engano, e com o chefe Hélio Loureiro, que era ensinar estas pessoas a cozinhar, para ter uma boa qualidade de comida. Tudo o que fosse necessário cozinhar, que não fosse colocar no micro-ondas e tirar de lá dentro, as pessoas deixavam estragar. Portanto, há aqui uma necessidade de fazer uma alteração de mentalidade. E por isso é que nos parece que é importante que também tenha aqui a componente de soft skills na formação, que vai ajudar a empoderar as pessoas, a que as pessoas percebam a sua capacidade, mas que isso também, como o teu trabalho ou como o meu, exige esforço. Mas achas que esta questão da sensibilização para a inclusão é possível de se fazer ou temos que esperar pela próxima geração de empregadores? Bom, Luís, eu espero que seja possível e obrigado também por dares a oportunidade à Human Wine, a ti e a mim, mas também dares voz a estas pessoas que não têm voz.
E, portanto, acho que nós todos nos temos mudado um bocado. A questão da sustentabilidade, isto é curioso, porque há 3 ramos da sustentabilidade, como sabes, numa empresa: a sustentabilidade financeira, que sem isso a empresa Não há vai ao mais nada. charco e nunca lhe chamavam sustentabilidade, mas sempre funcionou. Agora toda a gente pensa na sustentabilidade ambiental, aquecimento global, por aí fora, e a sustentabilidade social tem ficado para o fim. Mas que em regiões que se estão a desertificar, como o Alentejo ou o Douro, é fundamental que isso exista. De criar raízes neste local, e podem ser conterrâneos, ótimo, ou podem ser depois uma nova vaga de pessoas, pode ser de migrantes ou não. Mas para mim é fundamental que isto. Nós sabemos que em Portugal, até por uma questão da pirâmide social, se nós queremos ter minimamente uma reforma, vai haver necessidade de que alguém trabalhe por nós. Com a diminuição da natalidade, enfim, isto é fundamental que tenhamos aqui algum equilíbrio. Isto é uma leitura, espero que não seja demasiadamente política de todo o assunto, mas acho que não. Acho que é sensata. Sem dúvida que sim. Gostava era de terminar e agradecendo-te aqui o teu tempo, a tua disponibilidade e a tua presença. De nada. Gostava de acabar com uma mensagem tua para quem nos está a ver e ouvir, sobre esta questão da inclusão, do futuro desta questão da inclusão. Uma mensagem positiva, no fundo, Certo. e que ajude a sensibilizar quem nos está a ver e a ouvir. Ora bem, a mensagem é curta. A mensagem é que se pudesse, ou se, na minha campa, ter alguma coisa escrita, era que este mundo é um lugar melhor porque eu contribuí infimamente para isso. E o desafio que faço a qualquer uma das pessoas que nos está a ver ou a ouvir, e obrigado por estarem aqui estes 42 minutos, é que também nos ajudem e que façam a sua parte para tornar este lugar um mundo melhor. Tenho a certeza absoluta que no final da nossa vida iremos nos sentir muito mais gratos com isso e muito mais ricos do que a riqueza propriamente financeira. E assim temos um grande, grande final e uma mensagem inspiradora. Bento, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Votos Luís. de sucesso com o exame do Master of Wine. Espero que corra tudo bem. Em setembro teremos notícias. Obrigado a todos que viram e ouviram e até um próximo episódio. Obrigado. Obrigado.